De um ano para cá, parece que a internet inteira só fala sobre agentes de inteligência artificial. Eu sei, saem modelos novos todos os dias, startups, tecnologias super incríveis. Eu acredito que você possa estar se sentindo confuso em relação a tanta informação. E se de repente já tentou construir um agente por conta própria ou viu algum tutorial por aí, também pode ter achado que o negócio é muito mais complexo do que de fato ele é. E claro, dá para construir projetos muito avançados usando essas tecnologias novas. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que na verdade dá para construir coisas muito legais de maneira bem simples e sem ter que botar a mão em código. Então até o final desse vídeo eu vou te ensinar a construir um agente pessoal, totalmente mal-humorado, que te ajuda a olhar o teu calendário e enviar e-mails por ti, ao mesmo tempo que te xinga. E eu não vou fazer isso aqui no Python, que é a minha linguagem de programação preferida, mas tem uma certa barreira de entrada para quem está começando agora. E eu optei aqui por fazer isso no N8N, que hoje se tornou a ferramenta de automações e criações de agentes de IA mais popular do mundo, quando a gente está falando de uma categoria no-code, que nos permitiriam construir coisas avançadas sem ter que codar. Eu acho que é o melhor ponto de entrada para vocês já desenvolverem agentes relativamente pequenos, porque ela é extremamente simples. A gente te entrega uma interface visual onde tu só vai arrastar, encaixar bloquinhos e conseguir construir projetos muito úteis. Só que antes de entrar no projeto, eu queria explicar para vocês o que é um agente de IA. E uma definição que eu gosto é que um agente é um sistema capaz de pensar, planejar e tomar ações baseado em informações que lhes foram passadas. Então pensem como um software com uma capacidade adaptativa muito forte. Pensa nele como um funcionário digital. Então nesse vídeo a gente vai construir um assistente pessoal, mas vocês poderiam adaptar isso para de repente desenvolver o teu próprio social media para poder fazer gestão das tuas redes sociais, um agente para atender os teus clientes no teu WhatsApp por ti e de repente marcar compromissos para ti, um agente que te ajuda a fazer pesquisas. Enfim, as possibilidades são de verdade ilimitadas. E deixa eu começar te mostrando, porque existe uma pequena diferença entre uma automação e um agente. Isso aqui seria uma automação feita aqui no N8N e eu teria um trigger que tocaria todo dia, algum horário. E essa aqui seria uma automação básica que me envia um e-mail todo dia às 8 da manhã com a previsão do tempo para o dia. Quando toca o alarme das 8, ele buscaria na API do OpenWeather qual a previsão do tempo para a minha cidade e me enviaria um e-mail com essa informação. A diferença de uma automação aqui é que ela está executando uma sequência de passos pré-definidos sem que ela tenha a possibilidade de desviar disso aqui por conta própria, se adaptando a diferentes dados. Essa outra automação, por exemplo, aqui pode enganar um pouco. Ela serve para fazer análises de landing page de empresas utilizando a API do ChatGPT. Porém, toda vez que eu executo isso, ela entra num site, baixa essa informação, faz a análise e me devolve a análise. Então não existe adaptação aqui no meio. Então isso aqui também não seria um agente, apesar de estar utilizando a API da OpenAI. Agora, esse projeto que a gente vai montar aqui é um agente, porque eu estou conversando com ele através da API da OpenAI, porque eu coloquei aqui dentro o ChatGPT, mas eu posso perguntar para ele quais são meus eventos para amanhã, ele vai entrar no meu Google Calendar e devolver diretamente por aqui. E eu ainda poderia pedir para ele me enviar e-mails para outras pessoas com essa informação. Então ele tem a capacidade de se adaptar em função da informação que eu estou passando para ele. Ele é composto de 3 partes: um cérebro, uma memória e um grupo de ferramentas. No cérebro, a gente coloca a LLM, o modelo de linguagem. Poderia ser o GPT-5, o GPT 4.1, Gemini 2.5, Claude, alguma LLM para poder planejar, pensar, decidir que ações tomar e falar comigo. A memória seria uma espécie de banco de dados para a gente poder registrar o histórico de interações passadas que nós tivemos com a gente. E o conjunto de ferramentas seriam os meios pelas quais eles vão interagir com o mundo. E o N8N recentemente explodiu em popularidade por conta desse bloquinho de agentes aqui, que permitiram que as automações criadas aqui ganhassem muito poder. E além disso, ele já conta com inúmeras integrações para vocês com os principais serviços. Se quiserem integrar e-mail com Discord, com Slack, com algum CRM, com a nuvem, com a AWS, com uma planilha, com um documento de Word, não interessa. Todas as ferramentas estão aqui e vocês ainda poderiam desenvolver ferramentas customizadas utilizando requisições para outras plataformas que não estão aqui, ou mesmo construindo as próprias ferramentas com Python. E aí, antes da gente entrar na construção do agente, tem mais um conceito que é importante que vocês entendam, que é o de APIs e requisições HTTP. No mundo do software, é muito importante que a gente consiga fazer diferentes aplicações conversarem entre si. E uma API é uma espécie de padronização que alguma aplicação faz para que a gente consiga acessar suas funcionalidades de maneira padronizada. Então, a maneira mais simples que eu consegui pensar para explicar isso para vocês é: pensem nesse controle de ar-condicionado aqui. Reparem que o ar-condicionado que está ali em cima, ele tem uma série de peças e controles, engrenagens ali dentro, que eu consigo acessar as principais através disso. Eu poderia apertar esse botão aqui e ligar ele, poderia apertar esses aqui, aumentar e diminuir a temperatura. Isso que vocês estão vendo aqui seria a API, entre aspas, tá?
do meu ar-condicionado. Porque API significa Application Programming Interface. Então, ela é uma interface da aplicação. E quando eu aperto este botão, por exemplo, desligar, eu estou fazendo uma requisição na minha API. O ar-condicionado ali recebe a informação e devolve uma resposta, que no caso ele liga aqui o controle passa a estar ligado, emite um som e executa a operação que eu queria que ele executasse. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque dentro do N8N, todas as ferramentas que a gente for plugar aqui, inclusive esse modelo ChatGPT, porque eles funcionam através dessa lógica de requisições APIs. Agora vamos construir o nosso agente. Mas antes de mais nada, o que é o N8N? O N8N é um projeto que surgiu em 2019 que inicialmente tinha a ideia de servir como uma espécie de plataforma para a construção de automações e integrações entre diferentes plataformas. Então, de repente, se tu quisesse montar uma automação que toda vez que uma nova tarefa no Notion fosse criada, automaticamente as pessoas que estavam naquela tarefa fossem notificadas através do WhatsApp, era necessário que tu criasse, de repente, um projeto em alguma linguagem de programação que se conectasse com alguma API do WhatsApp e desenvolvesse toda essa lógica de integração entre as duas no código. E ele nasceu para simplificar tudo isso, porque ele tem uma série de integrações prontas que a gente pode simplesmente conectar em bloquinhos e montar um grande Canva. E o N8N pode ser rodado da tua máquina de maneira totalmente gratuita e open source, como também do teu servidor interno. Tu pode hospedar isso na nuvem, pagar por alguma VPS que já tem esses planos pré-configurados para ti. Mas a minha recomendação para vocês agora que estão começando é ir diretamente no site do N8N e se cadastrar para fazer um free trial dele. Ele vai te dar aí 1000 requisições para que tu possa testar a aplicação e por 14 dias. E por quê? Porque algumas das autenticações que a gente faz no N8N, como por exemplo as do Google, podem ser feitas dentro da aplicação deles, diretamente com os botõezinhos de login do Google e sem que vocês tenham que criar conta no Google Cloud e assim por diante. Então, por uma questão de simplicidade para quem está começando, e foi o que eu fiz no meu caso aqui. Mas, caso queiram ir para uma alternativa 100% gratuita e local, podem entrar no GitHub do N8N e seguir os tutoriais de instalação por lá. Então, vamos lá. Vamos criar o nosso primeiro agente aqui dentro do N8N. Se vocês criaram sua conta agora, venham aqui em cima na parte de Create Workflow e a gente vai ter uma telinha parecida com essa aqui, zerado, sem nada. E a gente vai clicar aqui em Add First Step. E a primeira coisa que sempre aparece para a gente seria o trigger, ou seja, qual que é o disparador para que tudo isso aqui aconteça. Como a gente vai montar um agente, e eu vou começar por um agente bem simples mesmo, a gente vem aqui em OnChatMessage, que isso aqui seria um disparador para uma janelinha de chat que está aparecendo aqui embaixo do N8N. Então isso aqui é muito útil para a gente testar e ir desenvolvendo os nossos agentes antes de colocar ele em soluções reais, como um agente no WhatsApp para atender os teus clientes. Aqui é um ótimo ponto de partida. Então sempre que alguma mensagem for enviada aqui, esse disparador aqui vai acionar e passar as informações para a próxima etapa. E o que vem aqui? A gente vai clicar aqui, clicar nesse botão de AI e a gente vai começar com esse bloco básico, que eu acho que é um dos mais famosos do N8N, mais utilizados nos últimos anos, que fez ele explodir tanto em popularidade, que seria esse AI Agent. Tá? Então ele vem com essa tela, vocês podem clicar nessa parte escura aqui, depois eu entro em cada um dos detalhes. A gente acabou de conectar o nosso chat message com esse agente aqui de IA. Só que a gente precisa configurar isso aqui agora. Então como é que a gente configura? Quando vocês clicarem em um bloco 2 vezes, eles vão perceber que existe uma configuração aqui central, tá? Onde a gente configura de fato aquele bloco, a entrada, que informações estão sendo recebidas nesse modelo e o que vai sair dele. Tá? Normalmente, como isso aqui é uma sequência, são nós, é um grande grafo, a saída de um bloco normalmente costuma ser a entrada de outro. Tá? Então, se a gente fosse testar os nossos projetos, a gente estaria recebendo informações do bloco anterior, que no caso aqui seria o When Chat Message Received. E aqui o nosso AI Agent, ele tem uma série de configurações, nós não vamos nos preocupar com elas agora, mas a gente precisa trabalhar nessas 3 aqui embaixo, ó, que eu comentei anteriormente. Chat Model, que seria o modelo de linguagem, o cérebro do nosso agente, a memória dele e as ferramentas que a gente vai utilizar. Vamos começar configurando aqui o nosso Chat Model. E aqui a gente pode plugar diferentes modelos de linguagem, modelos da Anthropic, como Claude, Azure, DeepSeek, que é gratuito, Mistral. Vamos pegar o mais famoso de todos aqui, que seria a OpenAI, e vamos colocar um GPT aqui dentro. Tá? Para isso, vocês precisam antes criar a sua conta no GPT, que eu já ensinei em outros vídeos aqui do canal como fazer, mas vou relembrar vocês agora. Abram um navegador e digitem aí platform.openai.com/settings. Vocês vão precisar logar ou criar uma conta aqui, pode ser com o Google mesmo. E uma vez que vocês estiverem aqui dentro, a gente vem na parte de API Keys para poder gerar uma chave de acesso para que o nosso agente consiga utilizar a API do ChatGPT, dos GPTs, diretamente do N8N. Então, para isso, a gente vem aqui em Create New Secret Key
vamos colocar aqui o nome, eu vou colocar N8N, criar essa chave, ela vai aparecer para vocês aqui, a gente pode copiar, vir aqui no N8N, clicar em New Credential, API Key e salvar. A conexão já foi testada e a gente consegue agora selecionar diferentes modelos da OpenAI para poder conectar no nosso agente. Eu vou colocar aqui o GPT 4.1 Mini, que é o mais barato. Mas tem uma coisa importante que para vocês conseguirem acessar isso aqui é importante colocar saldo, porque esse modelo aqui especificamente ele é pago. E também seria possível, através do N8N, utilizar APIs de modelos gratuitos, que normalmente não são muito bons, utilizando o Ollama. Tem até um tutorial aqui no canal onde eu ensino a fazer isso, a baixar o Ollama, rodar da própria máquina e poder se conectar aqui no N8N utilizando blocos como, por exemplo, Ollama Model, que roda da máquina diretamente. Mas nesse caso eu peguei um modelo que eu acho que é um dos melhores para começar e ele é muito barato. Tá? Para isso é importante vocês virem aqui na parte de billing e pelo menos adicionem aí uns $5, que vai dar entre 25 a 30 reais. E eu garanto para vocês que isso vai durar muito tempo. E quanto tempo, Rodrigo? Bom, para vocês terem uma ideia, o GPT 4.1 Mini, que é o modelo que eu sugeri para vocês, ele custa por volta de $2 para cada milhão de tokens gerado. Tá? E 1 milhão de tokens seria o equivalente a 600 mil palavras. Tá? Então, $2, tá? R$10 para vocês gerarem. Olha, por muitas pessoas isso é o equivalente a meses de uso. Então, uma ótima alternativa para começar e vocês vão ter acesso a um modelo bem bom. E o segundo passo aqui eu vou adicionar uma memória, que seria o quanto o modelo vai se lembrar de interações passadas. A gente poderia gravar esse histórico de conversas aqui em bancos de dados, Postgres, MongoDB, Redis, mas eu vou começar pelo mais simples de todos aqui, que seria uma memória local, esse Simple Memory, e ele mantém um histórico de 5 conversas passadas, é o que ele lembra. Tá? Então isso aqui é bom para a gente também começar. E galera, já teríamos aqui quase um primeiro agente capaz de responder e interagir com a gente. A única alteração que nós temos que fazer é clicar aqui em When Chat Message, e a gente vai alterar aqui na parte de parâmetros a propriedade Response Mode, para que ele responda no chat quando o último nó for executado. Ou seja, se eu digitar uma mensagem, ele vai cair nesse fluxo aqui, vai passar para o nosso agente e como ele não tem uma continuação, ele vai entender que a automação acabou. E aí ele é capaz de pegar esse output aqui e devolver como resposta. Vamos ver isso aqui funcionando? Para isso agora a gente pode clicar em Open Chat, caso vocês não tenham visto isso antes, e digitar aqui um olá, que digitei errado. Ó, reparem que ele foi piscando as informações, fez a chamada da OpenAI e já me respondeu. Hello, how can I assist you today? Oi, tudo bem? Quem é você? Vamos ver o que ele me diz aqui. Tudo bem com você? Eu sou o ChatGPT, um assistente virtual criado pela OpenAI. Como posso ajudar? Então, legal, tudo funcionando normalmente. Aqui a gente tem até algumas informações sobre como é que foi essa conversa. Eu poderia clicar aqui e ver, por exemplo, algumas outras variáveis do nosso modelo que poderiam ser utilizadas para criar automações e agentes mais complexos. Mas por hora a gente já conseguiu fazer a parte mais importante, que é fazer esse modelo falar com a gente. Vamos começar a adicionar alguma ferramenta nele. Vamos aumentar um pouquinho a complexidade dele, vamos dar acesso ao nosso Gmail para ele. Então, para isso a gente pode vir aqui em Tools e vamos colocar em Calendar. E aí, para isso, se vocês criaram a conta pelo site do N8N, o processo de gerar essa credencial aqui se torna muito mais fácil. Tá? Se estiverem rodando localmente, é um processo um pouquinho mais complexo, que vai envolver que vocês criem uma conta no Google Cloud, façam uma autorização entre o N8N e a API do Google Calendar por lá. Mas por hora, esse aqui é o processo mais fácil que eu conheço, que é clicar em Create New Credential. Vai aparecer esse botãozinho aqui de Sign in with Google. Tá? Vocês vão clicar e vão passar pelos processos do Google para autorizar com que o N8N acesse o teu e-mail. Super fácil. Eu já fiz isso. Tá? E vou me conectar com ele através daqui. Uma vez que vocês se conectem, vão ter a possibilidade de ver diferentes calendários, tá? Diferentes e-mails de vocês. Eu vou escolher um dos meus e-mails aqui. E tem algumas operações que a gente pode permitir que o nosso agente faça. Ele pode criar novos eventos no calendário, eu posso permitir que ele delete eventos, que ele puxe algum evento por ID, e eu vou estar interessado nesse Get Many, que eu quero que ele consiga ver múltiplos eventos. E aí, para isso, a gente poderia limitar a quantidade de eventos que ele vai vir, no caso aqui é 50, e as datas também. Então, reparem que tem uma pequena fórmula aqui, que seria o seguinte, ó, depois de quanto tempo tu vai poder ver esses eventos? Então, cara, qual que é a data início para que tu tenha a possibilidade de ler do meu calendário? Eu coloquei hoje, é o padrão aqui, hoje, comece hoje e vá até uma semana. Toda vez que o agente executar essa função, ele vai ter a possibilidade de ver todos os eventos que estão no intervalo entre hoje e uma semana. Até daqui a uma semana, limitado a 50. Tá? E é isso, a gente já tem a conexão aqui, ela está funcionando. Tá? Vamos testar isso aqui, vamos ver se na prática está funcionando. Tá? Porque o modelo agora, se ele entender que ele precisa acessar o calendário, ele conseguiria normalmente. Então, vou dar um oi novamente para ele. Oi, tudo bem? Ele está executando aqui. Tudo ótimo. Como posso ajudar você hoje? E aqui eu perguntaria, quais são meus eventos da próxima semana?
E aí reparem agora que ele vai refletir e ele está chamando o meu calendário. E o calendário devolveu informações para ele e agora ele vai montar a resposta já tendo visto o meu calendário e devolver para mim aqui uma grande explicação, ó, com todos os eventos que estão no meu calendário. Olha que legal e olha que fácil foi fazer isso. Vamos colocar mais uma ferramenta aqui dentro? Vamos colocar a ferramenta do Gmail, para que ele possa se conectar com o meu e-mail e enviar e-mails por mim. Então vou usar aqui uma integração que vocês poderiam fazer da mesma forma, utilizando Sign in with Google. Eu já fiz isso. Vamos pegar meu Google Account. E eu vou permitir que ele envie e-mails. E aqui a gente teria algumas opções, porque nós estamos criando uma ferramenta para o nosso modelo. Então, a ferramenta, eu posso limitar que tipo de coisas ele vai fazer, ele tem acesso a isso. Então, nesse caso, eu só quero que ele envie e-mails para mim. Estou colocando aqui o meu e-mail pessoal. Mas vocês poderiam vir aqui, clicar nesse botãozinho para deixar, de repente, o modelo escolher para quem ele vai enviar, qual o assunto. Eu vou deixar aqui o assunto feito pelo modelo, o tipo de e-mail gerado e a mensagem. Então, um modelo, ele, nesse caso dessa ferramenta que eu estou montando aqui, só pode enviar e-mails para mim com assunto e com mensagem que ele determine. Isso é o que essa ferramenta aqui faz, essas são as habilidades que eu coloquei para ele. Vamos ver se ele consegue fazer isso agora? E eu pedi para ele aqui, envie esse histórico para mim por e-mail de maneira resumida, no caso o histórico de eventos que eu tenho para a próxima semana. Então ele está refletindo, já chamou o meu e-mail aqui, enviou e ele disse, enviei e-mail para você com um resumo dos seus próximos eventos da próxima semana. Se precisar de mais alguma coisa, é só avisar. E olha que legal. Esse e-mail que eu acabei de receber aqui foi enviado pelo meu agente. E a parte mais legal desse agente aqui é que você poderia fazer infinitas coisas. A gente poderia substituir essa lógica aqui de ser pelo chat para, de repente, algum trigger de horário. Todo dia de manhã eu quero receber uma notícia com as principais atualizações do mercado financeiro de sites que, de repente, tu pega aqui e me envia por e-mail. Ou eu quero receber por e-mail o que eu tenho que fazer pela manhã. Ou colocar uma ferramenta de busca de clima para ele poder me avisar se eu tenho que pegar alguma coisa específica, ou que roupas eu tenho que colocar pela manhã para poder ir até um local que ele percebeu através dos meus eventos, pela localização dos eventos. Tudo isso aqui é possível com essa lógica simples e, cara, isso aqui é muito, 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 muito poderoso porque esse tipo de projeto aqui expande bastante. E vamos para a última etapa do nosso agente, que é substituir esse chat aqui por, de fato, criar um agente no Telegram, onde vocês conseguiriam conversar com esse bot criado por vocês diretamente daqui. E o processo também é muito fácil. Se vocês não têm, criem uma conta no Telegram ou baixem o Telegram no celular. A gente vai clicar aqui em Search e procurar por Botfather. Botfather é um bot do próprio Telegram que nos permite criar bots. E aqui eu quero que vocês digitem New Bot, tá? Para poder criar um novo bot. Ele vai perguntar o nome desse bot. Eu já fiz esse processo, tá? Mas eu chamei o meu aqui de Azimovbot e ele disse depois, legal, escolha um username e eu coloquei Azimovbot, mas já tinha alguém com esse nome, Azimovbot e também não deu, Azimov Academy Bot e aí ele me permitiu. Então vocês têm que escolher um nome único, um usuário único, que termine com _bot. E aí, feito isso, ele vai dar aqui uma mensagem contendo uma chave de acesso, uma API key, que a gente vai copiar isso aqui e vai utilizar aqui dentro do N8N. Para isso, a gente vai clicar aqui, botão direito, Add Node, vamos clicar em Telegram e vamos procurar pelo Trigger onMessage, que seria toda vez que o nosso bot receber uma mensagem, ele vai iniciar esse fluxo no Telegram. Para isso, a gente tem que clicar em New Credential e colocar nossa chave de acesso aqui e salvar. E a gente vai plugar isso aqui no nosso agente. Eu vou executar o workflow. Tá? Ele está esperando por algum evento iniciar, um trigger. Eu vou vir aqui no nosso bot, dei um start para ele aqui e reparem que a gente teve um erro. Tá? Mas quando a gente clica aqui no nosso agente, já tem uma série de coisas que o Telegram nos trouxe. E isso aqui nós vamos usar para poder montar o nosso agente e configurar a memória. Então, primeira coisa, a gente vai deletar esse prompt, que é o que é passado para o modelo de linguagem. A gente vai vir aqui embaixo, trocar isso aqui por define below. Tá? E vamos deixar aqui marcado em expression e a gente vai vir aqui e procurar a mensagem, que seria esse text aqui, e vamos arrastar aqui para dentro. Então isso garante que o modelo de linguagem, a IA, esteja recebendo a mensagem que foi passada pelo Telegram. A gente vai vir também aqui em Simple Memory, a gente vai trocar isso aqui por Define Below, e ele precisa de uma chave para poder guardar diferentes conversas em diferentes espaços nesse Simple Memory dele. Para isso eu vou utilizar o ID da nossa conversa. Essa vai ser a chave identificadora dele. E aí por fim, eu vou vir aqui, vou procurar por Send Text Message, colocar aqui, e depois de corrigir isso eu vou executar de novo o nosso processo, vou dizer aqui um oi para o modelo, e o workflow foi executado perfeitamente, porém ele não devolveu nada. Mas, se eu vim aqui, posso procurar para o Telegram, Send Text Message, para ele poder devolver uma mensagem de resposta, e eu vou colocar agora o text como sendo esse output, e o Chat ID como sendo esse ID que veio aqui do Telegram.
E aí agora eu tenho um bot que consegue me responder a qualquer pergunta. Olá, tudo bem? Como posso responder para você hoje? Então acabei de levar o agente do N8N para o Telegram. Por fim, eu vou vir aqui no meu agente, vou vir aqui na parte de Options e vou adicionar um System Message, que seria um prompt que é enviado para o modelo a cada interação. E vocês vão digitar isso aqui. Você é um assistente pessoal que é grosseiro, está sempre de mau humor. Sempre que puder dar um corte ao seu cliente, faça-o. Brigue com ele sempre que possível. Beleza? Só uma brincadeira aqui, tá, galera? A gente vai ligar o nosso fluxo agora, tá? Que ele está ativo, tá? E ele está pronto para ficar respondendo, interagindo com a gente sempre que necessário. Então eu vou dizer aqui, oi, e ele vem com uma pedrada aqui. Já entendi que você sabe complementar. Quero descobrir algo ou só vai ficar aqui enrolando o tempo inteiro? Seja direto, vai. Quais são meus eventos para amanhã? Ele já conseguiu ler uma reunião que eu tenho aqui para amanhã no meu calendário? Ótimo. Agora envia para mim por e-mail. E aí vai lá. Ele me deu um corte aqui. Ele ainda me xingou aqui no final. De nada para me mandar fazer o seu serviço. Agora vai cuidar da sua vida. Então é isso, espero que eu possa ter ajudado vocês a destravar pelo menos esse início. E se vocês quiserem se aprofundar mais, construir agentes mais avançados, agentes de marketing, agentes de atendimento no WhatsApp, agentes de criação de conteúdo para redes sociais, que usem diferentes modelos mais avançados de IA, como de imagem, de vídeo. Por aqui no N8N, a gente também na Azimov lançou bem recentemente a trilha automatizando tudo com o N8N. E ela vai receber agora cada vez mais projetos para que de fato vocês possam ter uma base gigantesca de templates já prontos para inúmeras funções diferentes. Marketing, vendas, produtividade pessoal, análise de documentos, chatbots, bem como uma explicação no detalhe minha e do Samuel, que é o outro especialista aqui da Azimov em N8N. Então, se quiserem aprender mais sobre ela, eu deixo o convite para vocês conhecerem essa trilha, clicando no link que está aparecendo aqui embaixo desse vídeo. E qualquer dúvida e sugestão que queiram deixar aqui no YouTube, por favor, deixem nos comentários abaixo. Um forte abraço a todo mundo aí. Até o próximo vídeo.